Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Eulides Brandão, Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, Kátia Regina Puchaski, declara aberta a 23ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 22, de 20 de junho de 2012, para homologação. Está aprovado. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Auditor Jaime Tadeu. Para anunciar que autorizei o sobrestamento dos seguintes protocolados de admissão de pessoal: 272-44212, 27186-112, 1466-7212, 27230212 e 68917611 e o processo de aposentadoria 16047012, todos eles na diretoria jurídica. Obrigado. Está anotado o auditor Ivens Scherper Linhares. Senhor presidente, também para anunciar sobrestamentos na diretoria jurídica, os processos 39259612, 63523811, 15335412, 66373811, 38937412, 18863412, 22219012, 73477511, 58599011, 66833011, 3413012, 16366112, 2793212, 3021612 e 56841711. E ainda na diretoria de contas estaduais 67053011, 23470212, 23468012, 69143011, 18324512, 42.621.12 e 10.11.80.12. Muito obrigado. Está anotado. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na diretoria jurídica dos processos de aposentadoria de policiais civis 64234011, 97310/12 e dos processos de admissão de pessoal 548335/11, 53038/12, 17351312, 7421312, 57890011, 599165110, 159375212, 725148111, 8350/12, 68291011, 12480612, 13069512, 283827/12, 247413/12, 540822/11, 542655/11, 577637111, 266060412 e 17402112. Está anotado. A palavra está livre. Senhora Procuradora Kátia Regina Puchaski. Senhor presidente, demais conselheiros relatores, auditores, é com grata satisfação que eu faço uso da palavra para registrar a passagem do 50º aniversário do Ministério Público de Contas, criado por lei no longínquo ano de 62, e que hoje comemoramos ao receber o professor Adila Amego Burgos, com palestra pela manhã. Agradecer o apoio da direção do Tribunal de Contas
na preparação do evento, agradecer a presença dos senhores conselheiros, auditores, procuradores da Casa e de outros estados que estão, no dia de hoje, prestigiando este evento. E dizer, então, da emoção, da satisfação de neste dia, fazer um olhar para o passado e homenagear todos aqueles que nos precederam nesta instituição e também preparar o futuro para, junto com o Tribunal de Contas, alinhados ao Tribunal de Contas, trabalhar para o melhor atender os anseios da sociedade paranaense na fiscalização do uso do dinheiro público no Estado do Paraná. Obrigada. A palavra está livre. Também aproveito para cumprimentar, através da senhora Cátia Regina Puchaski, nossa procuradora, a todos os membros do Ministério Público, e não é demais lembrar os relevantes trabalhos que o Ministério Público de Contas tem prestado à administração pública do nosso Estado e, em consequência, de todo o país. Então, é uma data muito importante que merece ser lembrada, comemorada e, com certeza, cumprimentada. Então, eu cumprimento a Vossa Excelência e ao senhor Procurador-Geral, doutor Eliseu Corrêa, como aos demais procuradores. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro mais antigo do plenário, Hermas Eulides Brandão. De idade, né, presidente? Não de tempo de casa. Que essa ninguém tira de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros substitutos, nossa excelentíssima procuradora, quero também fazer coro às palavras do nosso presidente, em homenagear o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, realmente uma instituição que dá orgulho a essa casa e dá orgulho ao Paraná. Né? Isso é muito importante porque realmente ajuda a dar um equilíbrio necessário a esta casa. Nossos cumprimentos. Senhor presidente, inicio pelo protocolado 2090-85/11, é uma prestação de contas de transferência entre o município de Marmeleiro e a Secretaria do Estado de Educação, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar no exercício 2010, no valor de R$ 70.778,45. A diretoria de análise de transferências concluiu pela irregularidade das contas. Em certo contraditório, o interessado alegou ter havido um equívoco no preenchimento da planilha DAT 05, encaminhando as vias corrigidas. Em análise conclusiva, a DAT apontou que não foi justificada a ausência de aplicação financeira, bem como não foram encaminhados os relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da Rede Pública Estadual de Ensino, opinando a diretoria técnica pela irregularidade na prestação de contas e recomendação de sanções. O Ministério Público, no Tribunal de Contas, concorda com o entendimento do órgão instrutivo pela desaprovação das contas com a imputação de sanções sugeridas. O nosso voto. Considerando as manifestações uniformes da diretoria de análise de transferência e do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade da presente prestação de contas, em razão de ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos e do pedido de encaminhamento dos relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da Rede Pública Estadual de Ensino, e ainda pela adoção dos procedimentos sancionatórios constantes na instrução 1681/12 da diretoria de análise de transferência. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Segundo o processo em pauta, é o protocolo 131615/08, a aposentadoria estadual, cujo interessado é a senhora Ana Marisa Valentim de Carvalho. O presente processo trata de aposentadoria por invalidez da servidora estadual, ocupando o cargo de professor, em que, por força da decisão em recurso de revista, interposto pelo Ministério Público de Contas, decidiu-se estar caracterizada a ausência de manifestação do mérito do recorrente, por ocasião do trâmite processual. Cumprida a referida decisão, na medida em que exarado pelo parquê, parecer em que opina pela legalidade de registro de aposentadoria por invalidez. Não obstante, tal posicionamento pela legalidade, o Ministério Público de Contas defende a aplicação de multa por entender que o pagamento do benefício devido ao portador de doença mental deve ser feito ao seu curador, a teor de orientação normativa 0209. Quanto ao mérito da aposentadoria, a editoria jurídica já havia apresentado seu pronunciamento, em que opinara pela legalidade e registro do benefício, e dado que, invertida a ordem dos processos, volta-se nessa oportunidade a aferição de tal opinativo.
Devidamente instruído o processo, acompanho o parecer da diretoria jurídica e parcialmente do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e registro do ato, que concedeu a aposentadoria por validez à servidora Ana Marisa Valentim de Carvalho, deixando de aplicar a multa sugerida no opinativo ministerial. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de Contas Municipal, Câmara Municipal São João, protocolo, processo 153-160/11, referente ao exercício financeiro 2010. O Ministério Público de Contas, em seu primeiro exame, manifestou pela irregularidade das contas da Câmara Municipal, face à ausência de cargos efetivos na entidade, sendo os funcionários detentores de cargos comissionados e políticos. O gestor da Câmara, através do contraditório, informa que, após a intimação proveniente da promotora de justiça daquela comarca, firmou um TAC, comprometendo-se a instituir um regular quadro de servidores dentro dos parâmetros legais. Assim, em face da comprovação da adoção de medidas corretivas e da composição de um quadro de servidores admitidos através de concurso público, a diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinam pela regularidade das contas da Câmara Municipal de São João, exercício 2010. E esse também é o nosso voto. Está em discussão. Está aprovado. Protocolo 188.762/11, Câmara Municipal Saltararé, referente à prestação de contas do exercício 2010. A diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas concluíram pela irregularidade das contas, em razão da ausência do relatório de controle interno. Em face à irregularidade, opina pela aplicação da multa constante no artigo 187, parágrafo 3º e 4º da Lei Complementar 113/05. Nosso voto. Face ao exposto, vota pela irregularidade da prestação de contas da Câmara Municipal de Saltararé, tendo em vista a ausência de relatório do controle interno, com a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º da Lei Complementar 113/2005, determinando a entidade a instituição da Controladoria Municipal nos termos do acordo 9708 do Tribunal de Contas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 128.112/12, prestação de contas da Câmara Municipal de Rancho Alegre do Oeste, relativo ao exercício 2011. Interessado ao senhor Hermes Moratelli dos Santos. A diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público apareceram pareceres no sentido da regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Processo 14.55.48.12, interessado Jefferson Luiz de Oliveira. A prestação de contas da Câmara Municipal de Verê, relativo ao exercício 2011. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Protocolos 1788/12, interessado Manuel Timóteo de Almeida, Câmara Municipal de Caraíma, prestação de contas relativa ao exercício 2011. Tanto a diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinaram, deram parecer favoráveis que as contas sejam julgadas regulares. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 20.0956/12, interessado Almir Ercílio Turozzi, Câmara Municipal de Tuneira do Oeste. A diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade das contas, sendo acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Encontra-se cabalmente demonstrada a regularidade da prestação de contas sobre aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais e legais, inclusive quanto ao atendimento das exigências da Lei Complementar 101/2000. E acompanhando as manifestações da diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas do exercício financeiro 2011 da Câmara Municipal de Tuneira do Oeste, e responsabilidade do senhor Almir Ercílio Turozzi. Em discussão. Aprovado. Protocolo 20.5206/12, interessado Vanildo Felipe Soteiro, Câmara Municipal de Cornélio Procópio, relativo ao exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público opina pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 16.6084/11, interessado João Pedro Soares, entidade município de Cândido de Abreu. Traz prestação de contas apresentada pelo Executivo Municipal de Cândido de Abreu, exercício financeiro 2010. Responsável, o senhor João Pedro Soares. A diretoria de Contas Municipais, bem como o Ministério Público, opinaram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 186.417/11, município de Laranjeiras do Sul. Prestação de contas do município de Laranjeiras do Sul, exercício financeiro 2010. A diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas manifesta pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município.
em fase significativa, percentual de não execução, execução incompleta de ações do governo em fase do contínuo plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentárias, recomendo ao gestor providências visando conferir maior efetividade da execução do orçamento, de forma a cumprir o contínuo plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. E o nosso voto, acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas, o nosso parecer prévio é pela regularidade das contas do município de Laranjeiras do Sul, exercício 2010, com a recomendação acima. É o voto. Em discussão, aprovado. E, finalmente, senhor presidente, o protocolo 215-328/11 é interessado ao município de Sapopema, referente às contas do exercício financeiro 2010. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas manifestar pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em face do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, em 1%, cabendo a aplicação de multa prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei Complementar 10.28/2000. Em face da ocorrência de divergência entre os valores de plantabilidade e o registrado SIM-AM, significativo percentual de não realização do disposto do plano plurianual no plano de diretrizes orçamentárias, recomendo ao gestor providências para ajustes necessários. Nosso voto. Na esteira de números procedentes desse colegiado, os percentuais inferiores a 5% podem ser motivadores de conversão da irregularidade em ressalva das contas. Portanto, a despeito da instrução e o parecer exarados no processo, converto em ressalva o item relativo ao déficit orçamentário de 1%. Face ao exposto e conforme previsto no artigo 1º, inciso 1º, artigo 23 da Lei Complementar 103/2005, voto no sentido que o parecer prévio desse tribunal seja pela regularidade, com ressalva das fontes do Executivo Municipal de Sapopema, exercício 2010, ressalvando o déficit orçamentário de 1% e recomendando ao gestor providências para adequar os valores da contabilidade e o registrado do SIM-AM e ações visando conferir maior efetividade à execução do orçamento. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço por estar cumprindo minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro professor Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora doutora Kátia, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, quero cumprimentar também, nesse momento, o Ministério Público, junto a essa Corte de Contas, pela comemoração tão importante para a história do próprio Ministério Público e para este tribunal. Sem dúvida alguma, a doutora Kátia leve os cumprimentos desse conselheiro a todos os membros do Ministério Público junto à Corte de Contas do nosso Estado. Senhor presidente, a relatar o processo número 228.616/11, prestação de contas e transferência voluntária, recebida pela APAE de São Jorge do Oeste, através da Secretaria de Estado da Educação, no valor de R$ 153.786, tendo por objeto o atendimento de educandos com necessidades especiais. Após a análise do processo, tanto a Diretoria de Análise e Transferências como o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluíram pela regularidade das contas. O membro do Ministério Público sugere, contudo, que essa Corte alerte ao governo do Estado do Paraná, na pessoa de seu representante legal, para a impropriedade da cláusula 3ª do convênio em análise, atribuindo à CED a incumbência de designar servidores estaduais para prestar serviços junto à mantenedora, para suprimento de vagas definidas pelo Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional, Secretaria de Educação, ato expressamente proibido pelo artigo 43 da Constituição Estadual. Ocorre, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, que, em que pese o entendimento diverso do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não é o caso de ser feito ao governo do Estado o alerta referido, consoante entendimento contido no Acórdão 705/12, exarado no processo 141.89/8 de 2011, do Tribunal de Contas, de que o artigo 43 não se aplica ao caso em exame, na medida em que os demais dispositivos constitucionais e legais permitem a cessão de professores e profissionais de educação especial, no caso específico, não é? As APAES,
quando destinados a atender o ensino em entidades privadas sem fins lucrativos, voltadas exclusivamente a promover a educação de pessoas portadoras de deficiência. Diante do acima exposto e demais documentos acostados ao processo, acato a manifestação da Diretoria de Análise e Transferência e voto pela regularidade da presente prestação de contas referente à gestão do senhor Sérgio Simeone. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 255.338/11, prestação de contas e transferência voluntária recebida pela PAI de Santa Cruz do Monte Castelo, através da Secretaria de Estado de Educação, no valor de R$ 206.398, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o atendimento de educandos com necessidades especiais. Após a análise do processo, tanto a Diretoria de Análise e Transferência, DAT, como o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluíram pela regularidade das contas. O Ministério Público, contudo, da mesma forma que no processo anteriormente relatado, sugere que se alerte ao Governo do Estado do Paraná em relação à vedação contida no artigo 43 da Constituição Estadual. Voto na mesma linha de entendimento do expediente anterior e, com base no Acórdão 705/12, acato a manifestação da Diretoria de Análise e Transferência e voto pela regularidade da presente prestação de contas referente à gestão do senhor Elídio Prieto. É o voto. Está em discussão. Está aprovado. Processo 2670/18/11, também de prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, de Sapopema, através da Secretaria de Estado da Educação, no valor de R$ 221.379,28, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o atendimento para educando com necessidades especiais. A DAT opinou pela regularidade da presente prestação de contas, recomendando a inscrição do saldo de R$ 4.417,24 na listagem de pendências. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, novamente, conclui pela regularidade, sugerindo, contudo, que se alerte ao Governo do Estado do Paraná em relação à vedação contida no artigo 43 da Constituição Estadual. Na mesma linha de entendimento, não é? Dos votos anteriormente já proferidos, e com base no Acórdão 705/12, acato a manifestação da Diretoria de Análise e Transferência e voto pela regularidade da presente prestação de contas referente à gestão do senhor Claudemir Pereira Boachac, determinando a inscrição do saldo na listagem de pendências da Diretoria de Análise e Transferência em nome da entidade. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo número 28.2343/11, também de prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Barracão, mediante convênio firmado com o município de Barracão, no valor de R$ 31.220, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o pagamento de despesas com a administração e manutenção da Casa Lar. A Diretoria de Análise e Transferência, DAT, opinou pela regularidade com ressalva da prestação de contas, em face da falta de preenchimento e de assinatura na DAT 09. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica e conclui pela regularidade com ressalva das contas. Acatando, senhor presidente, as manifestações, voto no sentido de julgar regular a presente prestação de referente à gestão da senhora Elizabeth Lúcia Sangali, da UVESCO, com ressalva em face da não apresentação do formulário DAT 09, corretamente preenchido e assinado pela unidade gestora da transferência. Está em discussão. Aprovado. Processo 20.8879/11, de prestação de contas anual do Fundo de Pensões de Servidores Municipais de Janiópolis, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM conclui que as contas podem ser consideradas regulares, porém, sugere a aplicação da multa administrativa em face do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, entendimento corroborado pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Gilson Costa Soares e determino a aplicação da multa ao gestor por deixar de apresentar no prazo fixado, em ato normativo desse tribunal, as informações a serem disponibilizadas em meio eletrônico. Está em discussão. Aprovado. Processo número 21.2728/11,
de prestação de contas anual do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Ibiporã, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor José Aparecido de Abreu. A Diretoria de Contas Municipais DCM conclui pela regularidade das contas, com ressalva em face de divergência superior a 10 salários mínimos entre os valores do ativo e o passivo permanente do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e os números levantados no SIM-AM, mantendo a recomendação à entidade para adequar o sistema de contabilidade ou proceder aos ajustes necessários no sistema SIM-AM no exercício seguinte, visando a harmonização dos respectivos demonstrativos contábeis. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão. Diante do exposto, voto, acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas, com a ressalva e a recomendação propostas. É o voto. Em discussão, aprovado. Processo número 226559/11, de prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bela Vista do Paraíso, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM conclui que as contas podem ser consideradas regulares com a aplicação da multa em face do atraso na entrega das informações em meio eletrônico e recomendação à entidade para adequar o sistema de contabilidade. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico. O voto desse relator é, acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial, pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Milton Augusto Marques de Oliveira, com aplicação da multa e recomendação sugerida. Está em discussão, aprovado. Processo 177806/12, de prestação de contas anual no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Piém, referente ao exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Municipais, DCM, conclui que as contas podem ser consideradas regulares no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Assim, nos termos da instrução e do parecer ministerial, voto pela regularidade das contas, sendo responsáveis a senhora Doroti de Fátima Piecox, senhora Marina Rosita Pazierpesque, deve ser Marinho, e o senhor Claudinei de Siqueira. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Processo 18.1200/12, de prestação de contas anual de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul, referente ao exercício financeiro 2011. A Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas podem ser consideradas regulares no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Sebastião Paulo Fabiano. É o voto. Está em discussão, aprovado. Processo 164499/11, de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Pato Branco, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM conclui que as contas estão regulares e recomenda a adoção de medidas quando da elaboração da proposta orçamentária, visando a buscar a adequada harmonização com os programas e ações contidas no plano plurianual. O Ministério Público não se opõe à emissão do parecer prévio pela regularidade das contas. Diante do exposto, voto, acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2010 do Poder Executivo do município de Pato Branco, de responsabilidade do senhor Roberto Salvador Viganó, com a recomendação consignada na instrução. Está em discussão, aprovado. Processo 22.3096/11, de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Ibiporã, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM opinou pela regularidade das contas, com recomendações quanto à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA, e com relação à continuidade das obras paralisadas no município, no que foi acompanhada pelo órgão ministerial. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer do Ministério Público pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor José Maria Ferreira e acato ainda as recomendações propostas. Está em discussão, aprovado. É o que me incumbia nessa tarde a relatar, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral, e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinsky.
Senhor presidente e demais membros desta Câmara, relato 190.836.10 são as contas do exercício de 2009 do Legislativo do município de Marumbi, de responsabilidade de senhor Aparecido Emerenciano da Silva. As manifestações são unânimes pela regularidade plena e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Aprovado. 56711, conta de transferência voluntária ao município de Cafeara pela Secretaria de Educação, no valor de R$ 4.898 para transporte escolar. Diretoria de Análise de Transferência pela regularidade e o Ministério Público, o parecer da procuradora Ângela Cássia Costa Aldelo, opina pela regularidade, porém em caráter excepcional, entendendo que haveria a necessidade de que outros e minuciosos dados deveriam ter sido fornecidos pela Secretaria de Educação, de modo que se pudesse aferir que houve a real fiscalização do transporte escolar, atestando que o serviço foi prestado com a necessária segurança e qualidade, já que corresponsável por eventuais danos causados aos alunos. No voto eu acompanho a instrução pela regularidade das contas e acrescento uma solicitação à presidência da Casa para que expeça recomendação à Secretaria de Estado da Educação nos termos sugeridos pela ilustre procuradora. É a proposta, senhor. Está em discussão. Apenas uma questão. Não é idêntico a esses dois votados pelo conselheiro Durval Amaral hoje, que não acatou esse tipo de sugestão, haja vista a previsão legal? Não? Não, Perfeito. Então está aprovado. 28633011 é uma aposentadoria. Interessado Luciano Menjar dos Santos, de cargo de, na verdade é reserva, né, do soldado primeira classe, em que a diretoria jurídica pela legalidade e registro, com a determinação ao Paraná Previdência para que nos atos futuros seja indicado expressamente o valor do beneficiado. O Ministério Público acompanha e eu também acompanho pela legalidade e registro com determinação ao Paraná Previdência. Em discussão. Aprovado. 54184511 é uma aposentadoria. Interessado Celso Ignês, mecânico 2, da Prefeitura de Umuarama, que a diretoria jurídica é pela legalidade e registro, e o Ministério Público, aqui nesse caso, se manifesta pela negativa de registro, vez que não consta o valor dos proventos no ato do registro concessório da aposentadoria. Já eu entendo que não é motivo para negar o registro, conforme o próprio Ministério Público em outros pareceres, e então pela legalidade de registro com a determinação ao município para que faça constar o valor dos proventos nos futuros atos de aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. Por último, 89814, também aposentadoria de José Caetano Machado, mesmo problema, ocupante aqui do cargo de agente de apoio do DR. Aqui, tanto a jurídica como o Ministério Público são pela legalidade do registro com a determinação para que a Paraná Previdência observe a regra da Instrução Normativa 46/2010 desse tribunal, que determina a indicação do valor dos proventos no ato de aposentadoria. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eram os processos que me cabiam a relatar. Antes de encerrar, porém, gostaria de aproveitar também para cumprimentar, na pessoa da procuradora Kátia, o
os procuradores da Casa pela comemoração do cinquentenário da criação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Ivens Schelper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicialmente também gostaria de cumprimentar a doutora Kátia pelos 50 anos do Ministério Público. Eu tive a oportunidade de presenciar hoje o evento de abertura e a palestra que se seguiu, e realmente isso tudo enaltece a figura do Ministério Público junto a esse tribunal, que merece todos os elogios e todo o apoio de nossa parte. Dando início à pauta, senhor presidente, eu tenho a prestação de contas municipal, processo 181.952.04. Trata-se das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, referentes ao exercício de 2003. Os responsáveis foram o senhor Antônio Roberto Pereira Pimenta, no período de 1º de janeiro a 19 de março, e a senhora Terezinha de Fátima Sanches, de 20 de março a 31 de dezembro de 2003. A Diretoria de Contas Municipais emitiu a instrução pela regularidade das contas, e nesse sentido também foi o parecer do Ministério Público. E eu observo, senhor presidente, que nada foi levantado na instrução do processo que merecesse a atenção especial desta Câmara, motivo pelo qual eu acompanho as manifestações pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é uma aposentadoria 20.725.12 da senhora Ana Maria Ogrodowski de Albuquerque. Na verdade, o processo é idêntico ao que o auditor Jaime Lichinski relatou. O caso aqui também diz respeito apenas à ausência de indicação e publicação do valor de proventos no ato que concedeu o benefício da aposentadoria. Eu, no mérito, acompanho também as manifestações uniformes, haja vista que a nossa instrução 6912, justamente no seu artigo 16, parágrafo 1º, nos permite que, inobstante esses erros formais, possa ser concedido o registro, desde que, evidentemente, verificada a legalidade do ato. E, nesse caso, tanto as condições para aposentadoria quanto o cálculo dos proventos está correto. Eu tenho três ligeiras diferenças com relação ao voto do ilustre auditor, doutor Jaime. A primeira é que eu entendo que não seria o caso de uma determinação, mas de uma recomendação. O nosso regimento estabelece que, no caso de descumprimento apenas de lei ou de norma constitucional, caberia uma determinação. Nesse caso, nós falamos de um artigo de uma instrução normativa. Então, me parece que o caso seria de recomendação. A outra diferença é que eu não faria essa recomendação para o Paraná Previdência, mas para a Secretaria de Administração e Previdência, que é justamente quem tem a responsabilidade pela publicação do ato, haja vista que não é o Paraná Previdência que publica o ato. E ainda eu faço um alerta de que, no caso de em processos futuros não vir a ser atendida essa recomendação, a autoridade, o agente político, estaria sujeito às multas aqui do tribunal. Há uma multa específica no caso de descumprimento de instrução normativa, aprovada pelo colegiado. Então, apenas com essas três ligeiras modificações, o voto seria pelo registro do ato, apenas com essa recomendação e não determinação à Secretaria da Administração e Previdência de que proceda essa publicação com o valor dos proventos, sob pena de aplicação de multa aos responsáveis. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, auditor. se possível, reabrir, eu gostaria de acolher nos meus votos as observações feitas pelo doutor Ives. Se possível, reabrir a discussão. Não havendo impedimento, quais seriam os... Nos processos que eu relatei, transformar em recomendação que eu havia, e a questão da Secretaria e não do Paraná Previdência. Perfeito. Não havendo oposição, a sugestão Schelper Linhares está aprovada e também constando dos votos do auditor Jaime Tadeu. Eu agradeço, senhor presidente. Dando continuidade, na realidade, até por economia, senhor presidente, todos os outros processos de aposentadoria que estão na minha pauta, o caso é idêntico. Então, até pretenderia poupá-los, não havendo óbice do relato do voto integral, apenas eu menciono, então, os processos e os beneficiários dos
dos atos. Então, temos o processo 246.4012, da senhora Osmarina Pegoraro Remígio Pereira, 74.973.12, do senhor Davi Ruppel, 750.66.12, senhor Valdir Luiz de Lima, 754.65.12, senhor Pedro Bento da Silva, 86.335.12, senhor Ivo Pescaroli, 866.29.12, senhor Davi Kaviski Filho, 86.661.12, senhor Juvenal da Silva, 86.670.12, senhora Delmira Borges, 866.88.12, senhora Sueli Aparecida Cumim, 874.39.12, senhor Disney Ivo Frasson, 875.52.12, senhora Marli Pereira Navarro Lins, 87.749.12, senhor Aníbal Rocha da Silva, 14.01.00.12, senhora Eleusa Mari de Souza, 187.360.12, senhor Regis Augusto Calil João, 188.227.12, senhor Gutimozin de Oliveira Santos, 191.511.12, senhor Luiz Carlos Rosa Miller, 191.643.12, Adair Pinheiro, 194.618.12, Valdir Pereira Maldonado, 208.465.12, senhor Antônio Aurélio Alves Chaves da Conceição, 239.712, senhor Davi Pontarolo, 243.112.12, senhora Nilda dos Santos Matos, e por último 243.686.12, senhor Oscar Augusto Levin. Em discussão? Todos aprovados. Último processo, senhor presidente, é uma admissão de pessoal. É o processo 434.135.11, originária da Unespar, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, referente à contratação temporária do professor Adriano Vitor para o Departamento de Matemática, em virtude do teste seletivo disciplinado pelo edital 30/2011. A diretoria jurídica opina pela legalidade e registro, o Ministério Público, entretanto, opina pela negativa de registro, por entender que as admissões de docentes devem ser realizadas mediante concurso público. Eu verifico, senhor presidente, que no meu entender assiste razão a diretoria jurídica. O caso aqui foi de uma contratação temporária justamente para a substituição de um professor enquanto fosse feito a nomeação de outro professor aprovado em concurso público. Então essa hipótese está justamente prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Complementar 108/2005, e a matéria até já foi disciplinada no acórdão 46309 do Tribunal Pleno. Então, por esse motivo, eu acompanho a diretoria jurídica pelo registro da contratação. Está em discussão? Aprovado. Era o que constava da pauta e agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra, Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, me somo às manifestações quanto ao cinquentenário do Ministério Público de Contas, parabenizando a procuradora, no nome da procuradora, todos os componentes daquela egrégio parquê especializado. Senhor presidente, eu começo pelas prestações de contas municipais. Nos dois primeiros protocolos, a proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com quitação plena aos responsáveis no processo 13.5576/10, ao senhor Osmar Outramari, e no processo 14.9682/10, ao senhor Júlio César Moliani. Em discussão? Aprovado. Processo 335036/10, contas da Câmara atinentes à Câmara Municipal de Cascavel, de 1999, de responsabilidade do senhor Misael Pereira de Almeida. Acórdão de 2007 havia julgado regulares com ressalvas as contas do Instituto de Previdência, dos servidores municipais, da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários, da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação Educacional de Cascavel, e ainda decidiu pela emissão de parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do município. Quanto à Câmara Municipal, a decisão foi pela irregularidade das contas, em face do pagamento de serviços ao contador do Executivo Municipal, caracterizando a acumulação remunerada de cargo. O senhor Paulo Beal, presidente da Câmara Municipal,
ingressou com recurso de revista, que alegou em síntese que no exercício de 99 o presidente do Poder Legislativo era o senhor Misael Pereira de Almeida, e na decisão constou o nome do senhor Paulo Beal. Analisado o recurso por acórdão do Pleno, foi então emitido o acórdão 634/2008, que decidiu para anular o item 4, que julgou irregulares as contas do Poder Legislativo. Feita então nova instrução, permanecendo a irregularidade quanto ao acúmulo de cargos pelo contador, que não está acúmulo esse não englobado pela exceção do artigo 37 da Constituição Federal. Os pareceres, então, foram uniformes pela irregularidade das contas em função desse aspecto. Na proposta de decisão, eu acompanho os pareceres uniformes, propondo que o colegiado julgue irregulares as contas do senhor Misael Pereira, referente à Câmara Municipal de Cascavel, com fulcro no artigo 16, inciso 3º, a linha B da nossa lei orgânica. Está em discussão. Aprovado. Processo 12.5090/09, contas do município de Bom Jesus do Sul, de 2008, de responsabilidade do senhor Paulo Deola. A proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 200.716/03, contas da Câmara Municipal de Umuarama, de 2002, feita a primeira instrução do processo, chegou-se então à prolação de acórdão que decidiu pela irregularidade das contas do senhor Arnaldo Rodrigues, tendo em vista o pagamento a maior de subsídios aos vereadores. O interessado impetrou, então, o pedido de rescisão, que foi primeiramente deferido em sede liminar para suspender os efeitos do acórdão 2007 da primeira Câmara, que havia julgado as contas irregulares. Contas irregulares pela ausência de documentos e pelo pagamento maior de subsídios aos vereadores, sendo que o acórdão 764 de 2008 do Tribunal Pleno confirmou a nulidade do acórdão da primeira Câmara, mas acolheu com um provimento parcial para que fosse anulado o acórdão da primeira Câmara quanto aos vereadores condenados ao ressarcimento, para que fossem chamados aos autos pronunciando-se quanto à extrapolação de valores recebidos, ficando mantida a decisão quanto ao chefe do Poder Legislativo no município de Umuarama, haja vista que em face deste não se operou o cerceamento de defesa. Feitas, então, as devidas citações e nova instrução do feito, conforme decisão em pedido de rescisão, os pareceres, então, foram pela irregularidade das contas, em função das ausências dos documentos, que são extratos bancários, e ainda pelo recebimento acima do valor devido à remuneração dos agentes políticos. Senhor presidente, eu apenas divirjo parcialmente dos pareceres, tendo em vista que a ausência de documentos não foi abrangida pela decisão em sede rescisória, mantendo-se a decisão primeira do acórdão 2007 da primeira Câmara. O que se analisa aqui é a irregularidade em função do recebimento a maior. Todos os vereadores citados apresentaram defesa, mas a defesa se limitou a apresentar alegações que não foram acolhidas pelos pareceres, e também, na esteira desses pareceres, eu também deixo de acolhê-las. E por isso, tendo em vista realmente o recebimento a maior,
A proposta que trago ao colegiado é que as contas sejam julgadas irregulares. Primeiro, do senhor Arnaldo Rodrigues da Silva, que era o ordenador de despesas, em função do valor recebido por ele próprio a maior, que em valores originais são superiores a R$19 mil, e ainda pela irregularidade das contas dos demais vereadores que receberam os valores acima, todos eles no valor de R$ 12.707,40 em valores originais, exceto quanto ao senhor Fausto Carneiro, cuja extrapolação totaliza R$ 9.717,96, conforme consta da folha 14 da peça processual número 4 dos autos. E ainda determinando seu recolhimento solidariamente entre cada um desses vereadores e o senhor Arnaldo Rodrigues da Silva, ordenador de despesas, dos valores devidamente atualizados e corrigidos. E ainda porque seja enviados cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, conforme prevê o artigo 248, parágrafo 6º do Regimento Interno. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Procedimento de alerta, senhor presidente, 190526/10, atinente ao município de Corumbataí do Sul. O alerta se deu em função de extrapolação do limite de 95% de despesa com pessoal em 31 de dezembro de 2009. Normalmente eu apresentaria a proposta para que se fosse juntados esse alerta, após a sua confirmação, ao seu apensamento às contas de 2010, mas tendo em vista que as contas de 2010 já foram julgadas pelo Acórdão 52 de 2012 da primeira Câmara, eu acompanho os pareceres, então, para que seja arquivado o presente processo. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, todos os outros 5 procedimentos de alerta, os processos, as prestações de contas de 2010 respectivas estão ainda em tramitação e, por isso, a proposta diverge parcialmente dos pareceres, não pelo arquivamento, mas pela confirmação do alerta e o apensamento às respectivas contas. São os seguintes protocolos: 46605/10 do município de Nossa Senhora das Graças, 507023/10 do município de Farol, 538298/10 município de São Pedro de Ivaí, 614644/10 município de Figueira e 662690/10 município de Salto do Itararé. Está em discussão. Aprovado. Prestações de contas e transferências voluntárias, 493987/10 da Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família de Brasilândia do Sul. E ainda protocolo 30530/11, transferência voluntária ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A proposta de decisão no mérito acompanha os pareceres pela regularidade, fazendo constado o voto escrito a ressalva de opinião do relator quanto à inconstitucionalidade das prestações de contas de transferência voluntária. Em discussão. Aprovado. Processo 128786/11. A proposta de decisão também acompanha os pareceres uniformes, pela regularidade com ressalva, ressalva pela ausência de aplicação financeira devidamente ressarcida, com ressalva de opinião do relator. Em discussão. Aprovado. A mesma proposta, processo 266719/09, a proposta também acompanha no mérito os pareceres pela regularidade, com ressalva de opinião do relator. Aprovado. Processo de impugnação 24666705, município de Itaperuçu. A impugnação se referia a valores não recolhidos da contribuição do INSS de agentes políticos. No curso do processo sobreveio resolução do Senado Federal de 2005 que acabou por dispensar esse recolhimento.
E a proposta, então, acompanha os pareceres uniformes pela improcedência, determinando desde logo o arquivamento da impugnação. Em discussão, aprovado. A pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Antes, quero fazer um pequeno registro que dados levantados pela nossa secretária da segunda Câmara, Maria Augusta Franco, neste primeiro semestre nós tivemos 714 acórdãos e acórdãos de parecer prévio, 2.105 foi o número de certidões, 6 declarações de voto e 4 termos de redistribuição. Então, os cumprimentos a todos nós da segunda Câmara e também à equipe que é comandada pela doutora Maria Augusta. Parabéns pelo trabalho. Passo ao relato da pauta. Tenho protocolos, prestação de contas municipal, 179.110.05, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Guarapuava, exercício 2004. 166.340.09, Urbanização de Maringá, exercício 2008. 218.718.11, Associação de Pais e Amigos de Querência do Norte, exercício de 2010. Protocolo 245.960.11, Associação Beneficente, Encontro com Deus de Curitiba, exercícios de 2009 e 2011, transferência voluntária, a exemplo do anterior, o 264.310.11, Associação de Pais e Amigos de Rio Bom, exercício 2010, 265.325.11, Associação de Pais e Amigos de Capitão Leônidas Marques, também exercício de 2010. Todos eles têm informação e parecer pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 186.902.12 é um pedido de certidão liberatória, município de Santo Antônio do Paraíso, onde a DCM aponta uma série de anormalidades na prestação de contas e é pelo indeferimento da certidão liberatória. A DAT diz que não há óbice, a diretoria jurídica também diz que não há impedimento e o Ministério Público acompanha a diretoria de contas municipais pelo indeferimento. E esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. O protocolo 260.150/12, município de Sapopema. Hoje Sapopema está em dia de graça nesse plenário, né? Até pedir para descobrir o que é Sapopema, é uma árvore e uma raiz grande, não é, que fica em torno, uma raiz chata, disse, em torno do tronco da árvore. Mas é Sapopema que volta a ser discutida, também está solicitando uma certidão liberatória. A diretoria de contas municipais é pelo deferimento, a DAT informa que o município tem pendência para a concessão de certidão liberatória e o Ministério Público pelo indeferimento, enquanto que a diretoria de execuções também se manifesta pelo recebimento da certidão liberatória. Apenas é de se justificar o porquê do impedimento. Nós tivemos a oportunidade de consultar a diretoria de execuções e no seu banco de dados informa que não há registro de pendência, portanto não há óbice para esta certidão liberatória. Ocorre que em uma transferência de 2002, nós tivemos a determinação de devolução de valores por parte
do prefeito daquele período. O prefeito, ainda que medidas tenham sido tomadas pelo posterior prefeito municipal, o anterior acabou falecendo. E nós não temos, então, informação de como estaria hoje, a não ser que a ação poderia estar extinta sem julgamento de mérito, dado o falecimento. Mas como aqui está em jogo a necessidade do município, a proposta que trago ao plenário é, acompanhando a DCM e a Diretoria de Execuções, pelo deferimento da solicitação de certidão liberatória. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 633-448, é solicitação de servidora da Casa, solicitando abono permanência. Diretoria Jurídica e Ministério Público são pelo deferimento, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. Também o 190-892-12, servidora do cargo de técnico de controle econômico, solicitando contagem em dobro da licença especial. Diretoria Jurídica opina pelo deferimento, Ministério Público pelo deferimento, e a proposta do relator é pelo deferimento. Está em discussão, está aprovada. 185.020.11, Câmara Municipal de Matelândia, exercício 2010, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e o relator acompanha. Em discussão, está aprovado. 214.763.11, Serviço Municipal de Água e Esgoto de Santa Cecília do Pavão, 2010. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, lembrando que houve atraso na entrega do 6º bimestre do SIM-AM e a aplicação da multa, conforme o artigo 87.3b da Lei 113.05, no valor de R$ 654,23. Está em discussão, aprovado. 224.084.11, Câmara Municipal de Terra Boa, 2010. 148.083.12, Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, 2011. 163.953.12, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Medianeira, também 2011. 164.925.12, Serviço de Água e Esgoto de Bandeirantes, 2011. 165.549.12, Câmara Municipal de Bandeirantes, 2011. 175.986.12, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Munhoz de Melo, 2011. 184.756.12, Câmara Municipal de Porecatu. 187.380.12, Câmara Municipal de Medianeira, 2011. 197.920.12, Câmara Municipal de Jundiaí do Sul, 2011. 200.794.12, Instituto de Desenvolvimento e Planejamento de Apucarana, 2011. 201.510.12, Câmara Municipal de Corumbataí do Sul, exercício 2011. 207.411.12, Autarquia Municipal de Educação de Apucarana, 2011. Todos eles têm informações pela regularidade, pareceres do Ministério Público de Contas, 50, também pela regularidade, e o relator acompanha. Em discussão, estão aprovados. O protocolo 167.854.11, município de Telêmaco Borba,
exercício 2010. DCM faz recomendações e é pela regularidade. O Ministério Público também acompanha a DCM pela regularidade e esta é a proposta do relator, que está aprovada. 203, 257-11, município de Santo Antônio do Sudoeste, contas de 2010. DCM faz recomendações, mas é pela regularidade. O Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. 206, 710-11, Nova Esperança do Sudoeste, exercício 2010. 215, 565-11, Nova Esperança. Ambos há recomendações da DCM, porém pela regularidade. O Ministério Público também é pela regularidade e esta é a proposta do relator. Em discussão, aprovados. 221, 905-11, município de Fernandes Pinheiro, exercício 2010. A DCM também faz recomendações e é pela regularidade. O Ministério Público acompanha a DCM pela regularidade. E a proposta do relator é, conforme instrução e parecer, pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. Não havendo quem queira usá-la, novamente cumprimentos ao nosso Ministério Público. Agradecimentos neste dia especial a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já que é o dia em que nós católicos homenageamos esta santa maravilhosa. E a próxima sessão desta segunda Câmara, 4 de julho de 2012, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.